Bom, boa noite a todos, né? Boa noite já. Né? Meu nome é Kleber, como eu falei. A ideia aqui é a gente dar um overview, né? Num outro lado da solda. Né? A solda que nós conhecemos como união, né? Existe um outro mundo, que é o mundo da solda de manutenção. Né? Então, é realmente um outro mundo. Né? Então, é isso que a gente vai falar aqui um pouco. Né? É uma outra visão, vamos dizer assim. Solda é solda, o processo é o mesmo, lógico, mas a visão é outra, o enfoque é outro. Né? Então, essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Essa filosofia, na verdade, é uma filosofia que a gente pode ter em mente, que a gente pode ganhar muito dinheiro. Quem é empresário ganha muito dinheiro com isso. Né? De verdade, né? Então, eu gosto de abrir sempre com essa foto, né, e brincar. O que vocês estão enxergando aqui nessa foto? Né, o que é isso aí? Alguém me fala o que é isso daí? Uma sucata? Vocês estão vendo sucata? Eu não estou enxergando sucata, não. Eu estou olhando uma pilha de ouro aí. Para mim, uma pilha de ouro. Por que uma pilha de ouro? Porque, pessoal, 90% dessa sucata dá para recuperar. E vale a pena recuperar. É claro que nem tudo vale a pena, mas 90% vale a pena. Hoje a gente tem inúmeras tecnologias para recuperação de peças. E você consegue, com uma peça sucateada, fazê-la durar mais do que uma nova. Às vezes 2, 3, 4 vezes. Né? Uma peça sucateada. Então, dessa pilha toda, 90% você pode aproveitar e ganhar dinheiro com isso. Né? Essa é a ideia da palestra, esse é o enfoque que eu quero dar para vocês. E nisso eu vou falar de vários processos, várias ligas, né, algumas ligas novas de tecnologia que a gente está usando ultimamente. Né? Bom, só para rapidamente me apresentar, eu estou na área de solda desde 90, mais ou menos, eu trabalhei muito no trecho aí, realmente em obras, mas depois fui para o mundo do revestimento. Engenheiro mecatrônico, inspetor de solda, ultrassom, MBA em marketing, consultor de soldagem e revestimentos especiais. Eu passei por todas essas empresas aqui, né? Trabalhei na Eutec, na Lincoln, na Kestra, na ESAB, e hoje estou trabalhando na Lumar Metals. Lumar Metals é uma empresa na área de siderurgia, né? Fabrica fornos, fabrica lanças, injeção de oxigênio, é uma das maiores empresas do Brasil nessa área. Né? E o meu enfoque lá, além a Lumar fabrica os equipamentos, mas o meu enfoque justamente é dar esse suporte para solda de manutenção. Né, para melhorar a vida útil das próprias peças da Lumar, como de equipamentos da indústria em geral. Essa é a ideia, né, desse trabalho. Escrevi alguns artigos técnicos na área de metalização, para as revistas técnicas. Né? Sou pai da Luana e marido da Ana Maria, que são os meus maiores valores da minha vida, por isso eu gosto de apresentar. Né? E como só uma brincadeira aqui, sou vocalista da banda YouTube Cover São Paulo também. Então, quem quiser, ó, por favor, aqui, ó, arroba YouTube Cover São Paulo, arroba YouTube Cover SP no Instagram, por favor, segue. E vamos, quando puder, ir no show. Vocês vão gostar. É uma brincadeira que eu faço, mas é um prazer, é um hobby que é muito gostoso. Pessoal, quanto dinheiro eu posso ganhar, né, na manutenção? Essa é a ideia. Quantas peças você tem que ter no estoque num ano? Uma indústria, em geral, aquela peça tem uma certa vida útil, 2, 3 meses, você tem que ter estoque. Né? Então, quanto você tem no estoque? Né? Concorda que se essa peça que dura 2 meses durar 8 meses, você pode reduzir 3 peças no estoque. Né? Quanto custa isso? Né? Quanto custa esse estoque? Esse dinheiro vai ficar parado no estoque. Né? Em vez de ficar parado, você aplica. Né? Reduz o estoque e aplica o dinheiro. Já está ganhando dinheiro com isso. Quanto tempo a indústria vai ficar parada para manutenção? Se você faz 3 paradas por ano, quanto tempo você está parado? Você está deixando de produzir? Está deixando de ganhar dinheiro na sua indústria? Né? Quanto custa a equipe que vai fazer a manutenção? Quanto é a hora desses homens, dos montadores, soldadores? Quanto custa isso? Né? Como eu posso garantir o dimensional da minha peça para que dure mais? Né? A peça foi feita com um certo projeto, tem que ser aquele material para dar aquela determinada vida útil. Mas não dá para melhorar? Não dá para ficar melhor que o projeto? Né? O equipamento vai ficar mais eficiente. Se a minha peça melhorar, o equipamento fica mais eficiente, concorda? Peças desgastadas. Normalmente, muitas vezes é sucateado. Né? Vamos recuperar, mas não vamos colocar o mesmo material, vamos colocar o melhor. Né? Essa é a ideia. Né? Posso
mudar meu projeto, né? Como eu falei, aquele equipamento foi fabricado pelo projetista, o material tem que ser aquele, um aço-ferramenta, por exemplo, né? Uma ferramenta tem que ser em aço-ferramenta porque tem que ter a resistência mecânica, desgaste, etc. Agora, e se eu fizer esse material em aço carbono 1020 e revesti-lo com aço-ferramenta? Será que não dá certo? Né? Quanto eu vou economizar de material? A peça foi fabricada em aço-ferramenta, mas a peça inteira não trabalha, só trabalha a superfície. É só a superfície que está gastando. Por que a massa toda da peça tem que ser aço-ferramenta? Né? Vamos fabricar em aço carbono e revestir com aço-ferramenta? Então, essa é a ideia, né, que a gente pode fazer. Eu posso eliminar tratamentos térmicos com revestimentos. Né? Por que eu faço tratamento térmico? Pô, fabrico a peça, tem que mandar tratar, endurecer a superfície para resistir. Eu posso fabricar a peça em 1020 e usar um arame duro, um eletrodo duro. Eu não preciso fazer tratamento térmico. Eu dispenso isso. Quanto custa o tratamento térmico? A maioria das indústrias não tem isso dentro da indústria. Tem que mandar fazer. A logística, custo, tudo isso é custo, né? Eu posso eliminar. Né? E posso também utilizar diferentes materiais na mesma peça. Né? Um eixo, por exemplo, você tem onde está a gacheta, ele desgasta, onde tem o mancal. Então eu posso pegar o mesmo eixo e aplicar um bronze, um inox, uma cerâmica no mesmo eixo. Né? Vários revestimentos no mesmo eixo, cada um de acordo com o mecanismo de desgaste que está gastando aquela peça. Eu posso fazer isso também. Né? Então é mais um benefício que o revestimento me dá. Né? Posso comprar peças novas já revestidas. Né? Esses dentes de caçamba é um exemplo clássico. Né? Eu posso comprar o dente normal ou posso comprar um revestido, já novo. Né? Quer dizer, já vai durar muito mais, né, do que o novo normal. Né? Então aqui, só para simbolizar o que a gente está falando, aqui a gente tem três situações. O de praxe, né, compra, estoque, uso, sucata, que é o normal. Aí eu compro, estoque, uso, recupero. Quantas vezes eu posso recuperar? Depende da peça. Né? Claro que nem tudo é eterno, nem tudo você pode recuperar por resto da vida. Mas às vezes você pode recuperar 1, 2, 3, 5, 10 vezes. Depende da peça, né? Depende da situação. Mas normalmente você consegue recuperar mais de uma vez. Né? E um dia que a peça vai fadigar, vai chegar uma hora que não vai dar mais recuperação, vai estar fadigada e realmente é sucata. Mas até lá você ganha muito tempo, né? Até o dia que vai para a sucata. Agora, se eu descobrir que quando eu recuperei ela durou mais, então por que não eu recuperar a peça nova? Então eu compro a peça e já faço o revestimento na peça nova. Então de cara ela já vai durar mais. Né? E aí entra nesse ciclo de recuperações até o dia que realmente for para a sucata. Né? E isso, transformando isso em números, isso aqui é um caso real. Né? Uma peça que durava 6 meses, revestida, ela durou o dobro. Então durou mais 12 meses. E ainda deu mais uma recuperação, mais 12 meses. Então a peça que durava 6 meses passou a durar 30 meses. E aí se fez o quê? O revestimento na peça nova. Então de cara já durou 12, mais 12, mais 12. Então uma peça de 6 meses eu passei para 36 meses. Eu aumentei 6 vezes a vida útil daquela peça. Mas vale a pena? Depende do preço da peça. Né? Claro que se é um parafuso, uma pecinha tão barata, às vezes não compensa. Mas e se é uma peça de $1 milhão? Não vale a pena você recuperar 6 vezes, né? Então, tudo tem que analisar, né, pessoal? Se vale a pena, mas normalmente vale. Né? Então, conclusão, pessoal, que custos que a gente tem que levar em conta aqui? Peça de reposição, quanto é o preço da peça? Né, que eu acabei de falar, às vezes a peça é muito cara, né? Quanto custa a montagem e desmontagem? Qual é o custo do estoque? Né? Qual é o custo do revestimento? Quanto vai custar para fazer o revestimento? E o custo de parada de máquina. Né? Então, quando a gente vai avaliar se vale a pena ou não revestirmos a nossa peça, a gente tem que analisar esses custos. Né? Por que eu digo isso? Eu trabalhei, como eu falei, trabalhei em empresas de solda, né? Exab, Eutetic, a gente vendia produto. Né? E o cliente tem o costume de entender que, mas esse arame é caro, esse arame é barato. Mas não é só o arame, né? O arame está aqui, ó, custo do tratamento preventivo. Mas e o resto? Né? E o resto? Às vezes é um arame mais nobre, o arame é até meio caro. Mas quanto custa o resto? Né? Dando um exemplo, pessoal, uma sonda de perfuração de petróleo parada é $100 mil a hora. $100 mil a hora parada. Né? Aí você vai falar que o arame é caro? $100 mil a hora parada, entendeu? Então, a gente tem que ter isso em mente, pessoal.
Ah, o arame é caro, mas arame é barato. Calma, vamos, estuda tudo, faz o cálculo total do custo, né? Quanto que vale tudo isso daí. Né? Então isso tem que ser analisado, não é só o preço do consumível, entendeu? Pessoal, para a gente pensar em revestir uma peça, né? Ok, estou pensando em revestir. Existe uma receita, né, que são 5 passos, que eu costumo dizer, são os 5 passos para transformar sucata em ouro, né? Essa é a brincadeira, mas justamente essa é a ideia da filosofia, como a gente tem que raciocinar para recuperar a nossa peça, né? Então, quais são os passos? Identificação do metal base, né? Mecanismos de desgaste, o que está atacando a minha peça, por que ela está gastando, né? Por que ela está gastando, né? Seleção de ligas, o processo ideal e depois as técnicas de revestimento. Se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir recuperar sua peça com sucesso. Né? Então vamos passar um pouquinho em cada um deles. Né? Identificação do metal base. Concorda, pessoal, que se a gente não souber qual é o material base, a gente não sai do lugar, né? É aço, ferro fundido, o que é isso aí? Ele tem que identificar. Né? E na manutenção, nem sempre é muito fácil, né, pessoal? Às vezes a peça está lá, o equipamento... Ah, esse equipamento aí veio da Itália faz 40 anos. Ah, cadê o desenho? Que desenho? Que desenho? Que não tem desenho nada. Está aí há 40 anos, está trabalhando, agora quebrou. Mas quantos anos que ela... A peça tem qual a idade da peça? Sei lá qual a idade da peça, está quebrada. E aí? Né? Então, manutenção é complicado. Que material é? É aço? Não sei. Tem que descobrir também. Né? Então tem que descobrir se é aço, se é ferro fundido. Né? Claro que pelo tipo de equipamento a gente já tem uma ideia, mas mesmo assim tem que analisar. É ferro fundido. Que ferro fundido? Cinzento, branco, nodular. Então, aí tem, claro, tem laboratório, dá para fazer vários ensaios, mas às vezes não dá para fazer destrutivo. Então a gente tem que pegar a lixadeira lá, fazer a faísca lá na peça e ver o tipo de faísca para identificar se é aço, se é ligado, se o que tipo de material, os macetes de manutenção que a gente tem que fazer para descobrir, que muitas vezes a gente não tem informação. Né? Mas temos que saber, né, pessoal? Então, basicamente, o que a gente tem na indústria? Ferro, ferro fundido e aço. É o que a gente tem normalmente em peças, né? Claro, tem peças de níquel, molibdênio e outros, mas o básico é isso, né? Falando de ferro fundido, aqui é complicado, né, pessoal? Ferro fundido, muita gente acha que não é soldável. É soldável, né? A gente sabe hoje em dia que dá para soldar, mas não é simples, tem que saber soldar, né? As técnicas de solda frio, a liga ideal, né? Uma liga de níquel ou ferro-níquel, você tem que saber usar o eletrodo certo, as ligas certas. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas mesmo assim, existem vários tipos, né? Basicamente o cinzento, o branco, o maleável e o nodular. O cinzento e o nodular são os mais fáceis em termos para soldar, né? O branco é o tubarão branco, né? É quase insoldável praticamente, né? Então a gente tem que achar alguma alternativa. Se eu não consigo soldar, o que eu vou fazer? Existem alternativas com revestimentos, né? Que a gente vai falar no decorrer da palestra. Não dá para usar solda, mas dá para usar outras coisas. Né? Uma técnica clássica, né, para o ferro fundido. Qual que é o problema do ferro fundido? O teor muito alto de carbono. Então você não pode aquecer muito, né? Então, ou você esquenta a peça inteira e mantém a temperatura durante a soldagem, mas se você está soldando uma carcaça de motor de navio, você não vai conseguir aquecer a peça inteira, concorda? Então não dá. Ah, mas eu aqueço só na região da solda. Não dá certo. Vai ter problema. Né? Vai trincar? A grande chance que trinque, né? Certeza, na manutenção você nunca pode falar certeza, né? Nunca. Essa palavra não existe para manutenção, né? Mas eu fiz tudo errado e deu certo. Acontece. E eu fiz tudo certo e deu errado. Também acontece, né? Então, na manutenção, a gente trabalha com margem de segurança, né? Ah, eu vou soldar ferro fundido, então tem que usar o eletrodo certo, a temperatura certa. Vai dar certo? A margem de segurança é alta. Tem grande chance de dar certo. Mesmo assim, ainda pode trincar. Mas você vai trabalhando com margem, né? Você aumenta a sua margem de segurança. Você tem mais segurança que vai dar certo. É isso que tem que fazer. Então, um ponto crítico no ferro fundido é o calor, né, pessoal? Então, tem aquela técnica da solda frio, né? Um cordãozinho pequeno, martela para aliviar a tensão. Aí vai para o outro lado da peça. Cordãozinho, martela. Não deixa a peça esquentar. Né? Então, essa é uma técnica, né? Que é muito interessante no ferro fundido. E materiais que temperam. Vai demorar? Vai demorar.
Mas não tem jeito. Ou você esquenta a peça inteira, ou você faz solda frio. Não tem a terceira alternativa, infelizmente, né? Mas tomando esses cuidados você consegue, né? E falando de aço, pessoal, a gente tem que analisar. Basicamente a gente tem três situações: aço carbono comum, famoso 1020, né, A36, baixa liga e alta liga, né? Baixo carbono é usado em carroceria de carro, aço carbono comum, né? Médio carbono já tem uma resistência mecânica melhor, né, engrenagens, eixos, e alto carbono, altíssima resistência mecânica. Qual que é o problema aqui, pessoal? O problema aqui é o teor de carbono, né? Para você soldar. Quanto maior o carbono, mais difícil a soldagem. Por que é difícil a solda? Porque ele pode temperar e trincar. A dificuldade não é no sentido de soldagem, mas no sentido de trincar, de quebrar a sua peça. Então, quanto mais carbono, mais difícil a soldabilidade, né? O baixo carbono é tranquilo, médio ainda tem boa, aí já começa a ficar difícil. Então, o teor de carbono é o que dita isso, né? Nos aços baixa liga, o que acontece? Tem a inserção de algumas ligas a mais no aço carbono. Liga um pouco de níquel, um pouco de molibdênio. Então são ligas, ainda é um aço carbono, mas com ligas, né? Com baixa liga, o nome já diz. Já começa a complicar para soldar, já começa alguns ficar mais temperáveis, então já tem que tomar alguns cuidados. E no alta liga mais ainda, né? Então, aços já... Aqui a gente pode considerar até o aço manganês, que é uma alta liga, aquele manganês Redfield, né? Que ele endurece em serviço, né? Quanto mais você bate, mais ele endurece. O aço inox já são altas ligas, né? Um teor de cromo alto, de níquel, são aços alta liga. Qual que é o grande ponto aqui, pessoal? Essa questão da dificuldade de solda. Pré-aquecimento, né? Por que ele é difícil? Porque ele pode trincar, pode quebrar. Então, eu tenho que pré-aquecer. É a ferramenta que eu tenho para não deixar trincar, né? Ou soldo a frio, como eu falei do ferro fundido, ou pré-aqueço. Pré-aquecimento, aí depende do teor de carbono, né? De acordo com o teor de carbono, eu tenho uma faixa de temperaturas ideais para você pré-aquecer. Lembrando que quando você precisa pré-aquecer, você tem que manter a temperatura durante a solda. E depois o pós-soldagem também, né? Normalmente é sadio você dar 100 graus a mais do que o pré-aquecimento no pós-aquecimento. E deixar resfriar lentamente, senão você perde todo o trabalho, né? Então essa é a receitinha que a gente tem que seguir sempre, né? Então quanto maior o teor de carbono, maior a temperatura, né, que eu tenho que ter. E nos aços ligados e baixa liga? Aí depende do tipo de liga que tem no material, né? Isso é uma coisa que ninguém vai decorar, tá na tabela, tá na internet. Você entra lá, tabela de pré-aquecimento de materiais, já tem tudo lá, né? Então se é um 4340, um 8620, tá lá, qual a temperatura? Tá, já tem tabelas, né? Mas a gente existe o cálculo do carbono equivalente, que dá para calcular essa temperatura, né? Dá para fazer esse cálculo. Mas hoje em dia, pessoal, a gente tem internet aí para isso, né? Não precisa calcular, já está tudo mastigado. Mas tem que respeitar, pessoal, isso é fundamental, tem que respeitar. Então, se esse cromo molibdênio tem que dar 200 graus, tem que dar 200 graus, tem que respeitar, né? Para não ter problema, né? E assim vai. Então, esses são os cuidados que a gente tem com o material, né, pessoal? Outros pontos que podem complicar a nossa situação. Peças de grande volume. Às vezes a peça é de aço carbono, só que é uma estrutura extremamente travada, grande, complicada. Pode ter um problema de trinca na solda, contração muito grande. Então, mesmo materiais mais com baixo carbono, pode acontecer. O volume é um problema, né? Menores temperaturas de ar, né? Você vai soldar onde está congelado, é mais difícil, né? A resistência mecânica do material já cai, né? Com a temperatura, ainda soldar, pode dar um choque térmico maior, né? Maiores velocidades de soldagem também. Ou ligas, né? Maiores teores de ligas endurecíveis ao ar, né? Então, tem que tomar cuidado, né? São ligas que são situações que complicam mais ainda, né? E peças de formas complexas, né? Tudo isso vai atrapalhar a nossa soldabilidade, ok? Esses são os cuidados com a peça, com o metal base, né? Então, ok, já sei qual é o meu metal base, já descobri, já sei qual a temperatura de pré-aquecimento, já estou pronto para começar a mexer com ele, né? Já sei como eu já tenho o equipamento para aquecer, tá tudo certo. E agora? Agora eu tenho que identificar por que desgastou a peça, né? Eu costumo dar esse exemplo, né? Se você vai para a guerra,
Qual que é o ponto mais importante de uma guerra? Você vai para a guerra. Qual a informação mais importante que você tem que ter? Quem chuta dizer? Conhecer o inimigo. Você vai para a guerra, vai lutar com quem? Você vai de 3/8, o cara tá de R15 lá. Se você não conhece inimigo, você vai lutar como, né? Então, que nem a Venezuela querer enfrentar o Trump aí, né? Não precisa falar nada, né? Então você tem que conhecer o inimigo, pessoal. Então não adianta, mas esse eletrodo aqui é bom. É bom para quê? Não, ele é duro. E precisa de dureza nessa situação? Nem sempre, né? Nem sempre a dureza significa a resistência ao desgaste. Nem sempre. Não é toda a situação que precisa ser duro. Então tem que entender o que está acontecendo com a minha peça. Se você não analisar isso, pessoal, não dá para recuperar. Não dá para você usar o eletrodo mais nobre do mundo, vai dar errado. Porque você não estudou a situação. Né? Por que desgastou? Então esse ponto é muito importante, pessoal. A gente entender quais são os mecanismos de desgaste. O que é desgaste? Quando a gente fala de desgaste? Desgaste a definição diz aqui, a remoção ou impregnação de material. Um material está raspando o outro, né? Ou um material contra o outro, ou algum minério, algum abrasivo está raspando. Isso é desgaste, né? Desgaste são dois elementos trabalhando entre si e desgastando, né? Quais são os mecanismos clássicos de desgaste? Abrasão. Abrasão é um mecanismo que a gente mais vê no mercado, vamos dizer assim, né? Que é a perda de massa resultante entre partículas. Essa abrasão, ela pode se dar de várias formas. A gente divide ela em vários tipos de abrasão. Né? Então, um tipo A1, um tipo mais brando, vamos dizer assim, é um abrasivo fino, né? Um abrasivo bem fino, deslizando na superfície metálica, com uma fraca velocidade, uma baixa velocidade. Né? Qual é o aspecto do desgaste? Como que você sabe que o abrasão é classe A1, é um abrasão leve? A superfície ela fica polida. Você vê a superfície da peça polida, bem polida. É um abrasivo fino. É abrasão, mas é um abrasivo fino ainda. Né? Um tipo A2, você já tem pressões de média a forte. Já é uma pressão maior. Por vezes você já tem alguma coisa empurrando o seu abrasivo na peça ainda. Né? Tem um abrasivo, mas tem alguma coisa ainda pressionando aquele abrasivo. Aqui você já vê o quê? Ranhuras. Você já vê algumas ranhuras na peça. Não só o polimento, mas algumas ranhuras. Você já entende que é uma abrasão um pouco mais grave. Né? Avançando um pouco mais, já é um abrasivo grande. Né? Granulometria fina, média, pressões, choques. Aqui já entra choque. Né? Tipo um britador. É um exemplo, né? Um martelo britador. Já está caindo rocha ali, pedra. Né? Então já é uma abrasão mais forte. Abrasão misturada com choque. Né? Já é dois problemas, né? Que você tem aqui. Né? E numa mais grave ainda, aí são rochas grandes. Né? Então, tudo isso aqui tem que ser analisado. Né? Alguns fatores ainda atrapalham mais ainda a abrasão. Quais são? Temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a abrasão. Mais úmido, abrasão úmida, ela é mais agressiva. Então, mais umidade, maior abrasão. A dureza do abrasivo, ele é mais duro, vai danificar mais a sua peça. Né? Velocidade da partícula também, se ela está devagar ou rápida, né? E o tamanho do abrasivo. O tamanho do abrasivo é curioso, né? Se o abrasivo é maior, vai desgastar mais. Não. Aqui é o contrário. Por quê? Imagina uma calha transportadora de minério. Uma calha transportando minério, né? Se você tem pedras grandes rolando nessa calha, ela vai pegar alguns pontos da calha, concorda? Imagina a pedra rolando, vai pegar alguns pontos e vai desgastar. Se você tem minério pequeno, fino, ela vai desgastar tudo, a calha inteira. Ela é mais agressiva. Então o abrasivo fino é mais agressivo do que o grande. É o contrário. Mas é um minério bem fino. É o pior. Né? Até tive uma oportunidade, fui numa unidade da Vale, e não era nem abrasão de minério, era a lama. Aquela lama que caiu lá de Brumadinho e tal. A lama acabava com qualquer material. Revestimentos que a gente usa para minério normalmente não aguentavam. Porque a lama era muito pior. Né? O rejeito de minério é muito mais agressivo do que o próprio minério. Então, o tipo de partícula vai interferir diretamente na abrasão. Esse é um ponto muito importante. Aqui tem um filminho, até me dei o direito de usar, é o filminho da Eutetic, mas é bem interessante. Né?
o que causa aqui, né? A abrasão vai fragilizando a superfície do seu material. Ela vai desgastando, porque ela, além de riscar, de fazer ranhuras, ela vai fragilizando, o material vai fadigando naquele ponto, né? E até você acabar destacando o seu material. O que você pode fazer? Colocar aqui um material que não deixe fadigar, né? A esse fenômeno a gente já dá o nome também de erosão, né? Aqui a erosão é uma abrasão, mas com um certo ângulo de ataque, né? Quando a gente entende abrasão, a gente entende 0 graus, né? Ou 180, correndo numa calha, né? Se já tem um ângulo de ataque, a gente já considera erosão. O desgaste é praticamente o mesmo, mas tem um ângulo de ataque. Esse ângulo de ataque vai interferir diretamente no tipo de revestimento que você vai precisar colocar. Eu vou mostrar para vocês. A erosão, ela pode se dar tanto no meio gasoso, né? Aqui fácil de entender é um exaustor, né? Palheta de exaustor. As partículas estão atacando a palheta, né? A palheta girando. Isso é erosão, né? No líquido, né? Numa tubulação. Uma tubulação, as partículas de suspensão na água, no líquido que está correndo ali, causam erosão no tubo. E aqui é interessante, você pode olhar, se você olhar um tubo que fura, normalmente ele fura num certo ângulo, sempre naquele ângulo, ele não fura reto, ele fura num certo ângulo. Porque esse ângulo, de acordo com o tipo de abrasivo, esse ângulo vai mudar, vai ficar mais ou menos agressivo. Isso é muito importante, pessoal, dá para vocês perceberem o quanto é importante você entender isso. Se você tem uma curva lá na sua indústria, ela está furando, aonde você tem que revestir? Tem que estudar aonde que está furando, por que está furando naquele certo ângulo, e você revestir só ali. Não precisa revestir tudo, é só naquele ponto. Então você tem que entender, enxergar isso para poder entender, para revestir, até economizar em revestimento. Mas não precisa revestir o tubo inteiro, é só na curva, só naquele ponto crítico, né? O resto não desgasta. Às vezes o resto do tubo está novo, só desgasta naquele ponto, né? Esse gráfico é muito interessante. Sobre erosão, desgaste erosivo em função do ângulo que eu falei agora do tubo. Então, o que acontece, pessoal? No material frágil, o que é um material frágil? Material duro, né? Um aço duro. O que acontece? Quando próximo de 0, que é quase uma abrasão, vamos dizer assim, ele é resistente, ele não desgasta. Quando ele vai ficando quanto mais próximo de 90 graus, mais desgaste erosivo ele sofre. Aquele filminho que estava mostrando com a partícula, ela vai fadigando, o material é duro, não tem resistência, ele vai fadigar e vai desprender, vai perder material. Então, nos materiais duros, frágeis, o ângulo de próximo de 90 é o mais crítico, né? No material elastômero, uma borracha, é o contrário. Próximo de 0, o minério vai arrancar a borracha, né? Vamos falar de minério para ficar fácil de entender. O minério vai arrancar a borracha. Quanto mais próximo de 90, o que vai acontecer? Vai pular, né? A borracha. O minério vai pular e não vai acontecer nada. Então a borracha vai resistir. Então, quanto mais próximo de 90 graus, o elastômero tem uma resistência maior. E no meio dos dois, o que tem aqui? O material dúctil. O que é o material dúctil? Um aço carbono 1020. É um aço, mas é um aço maleável, né? O ângulo mais crítico é próximo de 30 graus, aqui de 20 e 30 graus. Que é o que aconteceu naquela tubulação que eu mostrei. Por que está lá 20, 30 graus? Porque normalmente o tubo é um aço carbono, né? É um material mais mole. Fura ali, perto de 20, 30 graus. Entendeu? Então, você vê a influência de acordo com o ângulo, mas é o mesmo minério, é a mesma velocidade da partícula, só que o ângulo está diferente. Isso está mudando completamente a situação da minha peça. Olha o detalhe, né, pessoal? Importante. Fricção. Fricção são dois materiais entre si. É muito fácil a gente entender, né? Um eixo mancal, né? Aqui, pessoal, é bem interessante. Por quê? É um exemplo clássico que eu comentei no início da palestra. Ah, mas eu vou pôr um eletrodo duro aí. Por que tem que ser duro? Né? É o que eu falei. Imagina esse pistão, ele está gastando. Está tendo fricção, o pistão está desgastando. O que acontece se eu colocar um material duro aqui? Pô, o pistão vai durar bastante. Vai, mas vai acabar com a camisa. Vai acabar com a camisa. Não vai gastar, no pistão não gasta nunca mais, mas a camisa vai comer. Então, qual é a solução ideal aqui, pessoal? Um bronze. Um bronze, ele tem um baixíssimo coeficiente de atrito. Então ele vai escorregar.
Então, se eu revestir o eixo com bronze, ele não vai comer nem o eixo, nem o mancal, nem a camisa. Ah, pô, o que vai acontecer? Vai durar muito mais. Pô, mas o bronze é duro? Muito pelo contrário. O bronze é um dos materiais mais moles que tem. Entendeu, pessoal? Porque eu digo que a dureza nem sempre é importante. Nesse caso aqui, a dureza não tem nada a ver, é prejudicial. Aqui é o bronze, é a melhor solução. Ele vai escorregar e não vai desgastar. Então essa situação é muito importante. O choque, aqui você entende as partículas caindo na sua peça, né? Um britador, alguma coisa assim. O choque é aquela situação, vai fadigando até desplacar, né? E quebrar. É um mecanismo de desgaste, né? Aqui é um filminho de uma tubulação correndo aí as partículas, né? E vai comendo o material. Aí você faz um revestimento. No caso aqui é um tubo revestido por dentro com solda, né? Ele vai aguentar. Entendeu? Essa é a ideia, né? Corrosão. Corrosão também, pessoal, se dá em meio sólido, líquido ou gasoso. Né? Corrosão sólida, né? Dois materiais de diferente potencial encostados vai ter corrosão. Né? Corrosão, qual é a pior de todas ainda? A corrosão quando você tem os três elementos. Né? Imagina uma estaca de um pier, né, no mar. Você tem ali o ar atacando a estaca, o mar, né, corrosão líquida. E aonde que é a situação pior nessa situação? Onde sobe e desce a maré. Porque aí você tem os três elementos ali oscilando, né? Então a gente sempre olha lá, a estaca está corroída ali, né? Um barco, né? Você pega o casco do barco, onde você vê a corrosão? Tem uma faixa de corrosão bem no meio, né? Não é nem fora nem dentro, é onde sobe e desce a maré. Ali você tem três meios diferentes trocando energia de corrosão ali, né? Então, essa é a situação. Cavitação é outro mecanismo de desgaste muito importante. Muito visto na indústria hidrelétrica, né? Nas turbinas hidrelétricas. O que é cavitação, pessoal? Eu tenho o meu equipamento correndo um líquido e tem um degrau, vamos dizer assim, que tem um degrau no meu equipamento. Quando esse líquido em velocidade passa pelo degrau, ele causa uma pressão negativa, ele cria bolhas aqui, uma pressão negativa, que elas implodem na peça. Elas voltam para a fase da peça e implodem. Nessa implosão chega a arrancar material, chega a estragar o material, né? Isso é muito comum em turbina hidrelétrica. Você até ouve a cavitação, né? Quem teve a oportunidade de ir numa usina, você ouve o barulho da cavitação acontecendo ali, quando está crítico, né? Claro. Olha a situação que chega, né? Chega a come as peças, né? Você vê muito cavitação aonde também? Hélice de barco, né? Você olha a hélice de barco, qualquer barquinho que você olhar tem uns furinhos atrás, não tem? Rotor de bomba. Voluta de bomba, rotor, tudo isso aí tem cavitação. Então é um mecanismo muito comum, né, para a gente resolver. Calor. O calor por si só é um mecanismo de desgaste. Né? Aí a gente vai falar de fadiga térmica. Né? Só o fato de aquecer, esfriar, a propriedade mecânica do material está cada vez pior. Né? Até começar a ter problema, trincas, né, desplacamento. Né? Então calor por si só é um mecanismo de desgaste. A fadiga, né? A fadiga mecânica, né? Pode acontecer. Aqui imagina a história do clips, né? O material oscilando muito quebra, né? Um prego, um clips, é fadiga, né? E uma característica da fadiga, para você entender, quebrou essa barra, o eixo quebrou, a barra quebrou. Uma característica que você entende que é fadiga, é que a fadiga, ela te dá essa característica, uma parte lisa e uma parte rugosa, né? Se eu olhar isso aqui onde quebrou, você entende que foi fadiga de material. É bem característico de fadiga isso aqui, né? Aqui é uma parte mais lisa e uma parte mais rugosa. Né? E o pior de todos os desgastes, qual é o pior? São eles combinados. Né? Que a má notícia é que eles nunca vêm sozinhos, né, pessoal? Eles sempre vêm combinados. Então, mas aqui tem abrasão, mas também tem calor, mas também tem umidade. Então, nunca vem sozinho, né? Então, esse é o ponto mais complicado ainda, né? Vou pôr um eletrodo duro. Ok, mas esse eletrodo, ele suporta a temperatura? Aqui está 600 graus de trabalho. Essa é uma falha muito comum, pessoal, da gente pensar, né? Como eu falei, como eu trabalhei nessas empresas de solda,
Muito cliente ligava, pô, mas seu eletrodo não é bom? Não é 60 ROC de dureza? É, mas não está durando nada. Por que não está durando? Qual a temperatura de trabalhar? 600, mas esse eletrodo é para 300, 400. Ou seja, se você aquecer muito, vai perder a propriedade mecânica, vai cair a propriedade mecânica do eletrodo. Ele não vai aguentar, ele vai gastar rápido. Então você tem que achar o eletrodo certo, né? E o que os fabricantes fazem? Como que a gente escolhe material? Material, diferente de solda de união, união a gente vê em norma, né? Tudo norma, ASME, AWS e tal, você vai na norma, a norma já te fala qual é o eletrodo, qual é o arame, beleza. E revestimento? Revestimento você não esquece norma. A maioria dos arames eletrodos nem tem norma, são arames especiais. Então como que eu escolho? Eu escolho pela aplicação, né? Então eu vou no catálogo do fabricante, arame adequado para alta abrasão com temperatura. Pronto, aí, a minha situação está aqui. Arame com abrasão moderada e corrosão. Opa, essa é a minha situação. Então eu tenho que escolher pela aplicação. Eu tenho que achar o eletrodo de acordo com a minha situação. Esquece norma, não importa a norma, importa é a aplicação. Aí você vai acertar. Essa é a ideia. Essa é a diferença do revestimento. Né? Existem alguns ensaios clássicos aí, até normalizados, né, de desgaste, né, para a gente medir desgaste da peça ou até medir a qualidade dos consumíveis. Né? Normalmente os fabricantes fabricam o consumível, faz o corpinho de prova e manda para o ensaio de desgaste. Né? Então tem alguns ensaios característicos aqui. Um que é o pino sobre disco, aqui ele mede a fricção, coeficiente de atrito do material, né? Um corpinho de prova e com um pino rodando aqui, com isso ele mede a norma STM G99, né? Vai te dar o coeficiente de atrito e como que o seu material se comporta de acordo com esse atrito. Né? O disco de borracha, o famoso G65, que é o mais conhecido nessa área de desgaste, que é um disco de borracha, o corpinho de prova colocado aqui e é jogada areia. Uma areia normalizada, certinha, numa certa dimensão certinho, jogada ali, e esse disco pressiona a areia no corpinho de prova. E ele vai gastar. Aí um vai gastar mais rápido que o outro. Aí você vê qual que é melhor, qual que dura mais, qual que resiste mais. Aí que você mede, né? Qual que é melhor para a abrasão. Claro que é um ensaio de laboratório, mas é muito próximo da realidade, né? Isso pode mudar na prática? Pode, mas já é um indicativo muito próximo da realidade, né? Riscamento, aqui, para revestimentos superficiais mais finos, é muito usado ensaio de riscamento, né? Para você ver a resistência do material, né? E esse aqui também é muito parecido com o disco de borracha, é uma esfera. Aqui tem uma pasta de diamante também que vai desgastar o seu material. Né? Então são vários ensaios que a gente tem aí para nos ajudar, né, em laboratório, para a gente simular a situação de campo. Né? Aí depois a gente vai para campo, sempre é bom ir para campo fazer um teste, né? Mas já dá um sinal, ok? Pessoal, então vamos lá. Já sabemos qual é o nosso material, já descobrimos, esquece o desenho, já descobrimos, né? Já entendemos qual é o nosso mecanismo de desgaste. Pô, já sei o que está acontecendo aqui, minha peça. É abrasão, porque foi para campo, foi ali, assim, assado e tal. Tem abrasão, tem temperatura, tá, já sei. Já sei qual é o material e já sei qual é o desgaste. Agora o que eu tenho que escolher? Qual é a liga? O que eu vou aplicar aqui? Qual é a melhor liga? Qual é o material? Não estou dizendo se é eletrodo ou arame, liga. Qual é a melhor liga para essa situação? Né? Como que eu penso aqui, pessoal? Normalmente quando é abrasão e erosão são materiais que aí a dureza é importante. Para abrasão e erosão, a dureza é importante, realmente é importante. Então, não é só a dureza, mas a dureza é importante também. Né? Então, esses materiais normalmente são ligas que contêm carbonetos. Né? Carbonetos são elementos endurecedores. Quando você fabrica o arame, fabrica o eletrodo, no meio da massa ali tem carbonetos. São elementos que se formam ali carbono com esses elementos. Carboneto de cromo, molibdênio, tungstênio, são elementos endurecedores. Misturados na matriz do arame, do eletrodo depositado, ele vai resistir ao desgaste, ele vai aguentar o desgaste. Então, aí existe uma infinidade de ligas, né? Que a gente tem vários tipos de elementos que a gente forma carbonetos no seu material. Para abrasão e erosão, isso aqui é importante. Então, a dureza é importante, mas a liga também. Não só a dureza, a liga também. Tem um exemplo bem legal aqui para falar para vocês. Aqui eu tenho uma situação com o mesmo abrasivo, é o mesmo abrasivo. Os três materiais têm 60 ROC de dureza. Os três têm dureza de 60 ROC. Só que olha o tamanho do cavaco do primeiro
do segundo e do terceiro. Ué, mas é o mesmo abrasivo? É. A mesma dureza, a mesma dureza. Só que o terceiro durou mais que os outros. Por quê? Porque o tipo de liga é diferente. É o que eu falei, a dureza é importante, mas a liga também. Né? No primeiro, eu tenho o material temperado, somente temperado. No segundo, o material com carbonetos de cromo, aqui ó, 28 de cromo, 4 de carbono. E aqui eu tenho 45 de cromo, 5 de carbono. Então, o tipo de carboneto formado e a quantidade de carbonetos é maior. Então, além da dureza, o tipo de liga influencia muito nisso aí. Então, quando você vai escolher o eletrodo, não olha só a dureza, olha o tipo de liga, né? De acordo com a situação que você precisa. Ah, então sempre vou nesse aqui, né? Muito melhor. Isso aqui é mais caro, né? Será que você precisa desse também? Às vezes você não precisa, né? Então, assim, é bom você saber de todas as situações, mas pô, às vezes você não precisa, né? Por exemplo, tem muito cliente que eu visito, o equipamento dele está desgastando. É aço carbono, o cara nem põe revestimento. Ali qualquer revestimento que eu colocar vai durar 3 vezes mais. Então não precisa de um negócio desse aqui. Um mais simples já dá conta, né? Então, cada situação é uma situação, né? Você não vai dar tiro de canhão em pulga, né? Pô, o cara não precisa de... O cara nem usa nada. Se eu colocar o mais simples, já vai ajudar o cara. E é mais barato, né? O valor está sempre junto, né, pessoal? Não podemos escolher o valor. A gente não pode ficar sonhando só com a técnica, mas e o custo, né? Tem coisas lindas, só que não fecha custo. Não adianta nada também, né? Tem que ter as duas coisas, né? Em relação à qualidade dos consumíveis, isso é um ponto para a gente observar também, pessoal. Tem situações, o bom arame, o bom eletrodo, ele tem uma uniformidade de distribuição de carbonetos. Quando você deposita, né? Primeiro, né? Onde estão os carbonetos de cromo? Depois que você solda, né? Antes tem cromo, tem carbono, não tem carboneto no eletrodo. Quando você solda, formam os carbonetos. E o bom eletrodo, ele forma os carbonetos de forma bem distribuída. Né? Um eletrodo de baixa qualidade, não. Ele fica dessa forma. Olha o que acontece. Aqui ele vai resistir. Aqui não. Aqui tem muita matriz sem carboneto. Vai comer rápido. Né? Vai desgastar rápido. Falou, pô, mas esse eletrodo é a mesma liga. E a 60 ROC é a mesma liga. Por que dura mais o outro menos? Porque a qualidade dos elementos, da fabricação é diferente, né? Tudo influencia, né? Fricção. O que é bom para fricção? Como a gente falou do eixo mancal. Bronze, né? Consumíveis que te deem um baixo coeficiente de atrito. Então o bronze é um, o metal patente é outro, né? O famoso babite. No mancal, né? Usa muito metal patente. Por quê? Porque desliza, escorrega, né? É mole? Muito mole. Né? Então, mas não precisa dureza, precisa escorregar. É diferente, né? Aquela ideia que a gente falou. Né? Choque, impacto. O que eu uso? Aí tem aços especiais para choque, né? Tipo um aço ferramenta, ou tem o famoso aço manganês. Né? O aço manganês tem uma propriedade interessante, ou aquele manganês Redfield. Que você solda com ele, ele é mole, ele não é duro. Só que ele começa a tomar pancada, ele endurece. Só que ele só endurece a superfície. Internamente ele continua mole. Então isso é excelente, porque ele vai te dar alongamento, ele não vai quebrar, não vai trincar, ele vai suportar impacto, não vai desgastar e vai aguentar o impacto. Então é fantástico, né? Então ficou famoso por isso, né? Esse famoso Redfield. Então, para choque, são situações interessantes. Corrosão, quando a gente fala de corrosão, aço inox, né? Que é intuitivo, né? A gente pensar em inox para corrosão. Aí tem duplex, tem a infinidade de inox. Alumínio e zinco também é muito usado para corrosão. Né? Ligas de alumínio e ligas de zinco. Principalmente por metalização. Né? Peraí. Peraí que eu pulei aqui, pessoal. Corrosão. Cavitação. Cavitação, normalmente são feitos arames especiais para cavitação. Normalmente são ligas de inox. 300, 307. São ligas especiais. Mas feitas para cavitação. Foram formuladas para isso. Né? Tanto que o nome do produto é até, né, tem vários aí, Cavitaloi, Cavitec, tem vários nomes. O nome do produto já é ligado a isso. Né? É específico. Né? Calor. O que ajuda no calor, pessoal? Ligas de Inconel, Monel, cobalto. São ligas também que suportam o cobalto, por exemplo, é bem interessante. Que é uma liga que ele tem uma certa dureza, ele é bom para desgaste e ele mantém a característica em alta temperatura. Porque um aço normal, se você aquecer, ele perde propriedade mecânica, ele não aguenta mais, ele desgasta.
O cobalto não, ele mantém a propriedade em alta temperatura, então é muito usado para isso, né? Em válvulas, né? É muito usado e também é bom para corrosão. Também é muito bom para corrosão. E para os desgastes combinados, é aquilo que eu falei, né, pessoal? Tem que ir no catálogo e estudar. Qual é a situação que se adequa mais à sua situação? Né? Não tem regra, não tem regra. Cada situação é uma, né? Aí, inclusive custo, né? Envolve custo também, o que vai fechar a conta, né? O que ajuda ainda a piorar a nossa situação, né? A diminuição das propriedades mecânicas, né? Conforme a peça trabalha, ela fadiga, vai perdendo propriedade, né? Distorções, trincas, crescimento de grão, aumento da diluição, tudo isso vai prejudicar o meu revestimento. São vários fatores contra, né? Aí eu tenho que pensar o que eu falei nas fases duras, né? Isso aqui vai me ajudar. Distribuição homogênea, tamanho uniforme, grãos refinados. Os grãos refinados, aqui é um ponto, é um gancho que eu quero entrar, para entrar agora no próximo tópico. Os grãos da solda, quando você solda e forma o revestimento, o tamanho do carboneto influencia no desgaste. Quanto menor o grão, melhor a resistência da liga. Pensando nisso, surgiu a última tecnologia em revestimentos, que é a nanotecnologia. A nanotecnologia, a gente sabe que está aí, né? Roupa de esporte, está em tudo, né, pessoal? Alimento, roupa e tal. E também está na solda. A nanotecnologia está muito forte na solda. É a última tecnologia em revestimentos especiais. O que acontece, pessoal? O que é o nano? O que é o nano? O nano é o tamanho da partícula, do carboneto que forma na solda. Para você ter uma ideia de tamanho, aqui é 1 milímetro, ó, 1 milímetro. Aqui é 10 microns, 1 micron, 100 nanos, tá? 1 nano. O que é um nano? É o tamanho, aqui não dá para ler, mas é o tamanho de uma bactéria, de um DNA. É o tamanho de um DNA, de uma bactéria. Um negócio absurdamente pequeno. E o que a ciência conseguiu? Fabricar arames e eletrodos com carbonetos, nanocarbonetos. Tamanho de partícula de uma bactéria. Outra vantagem que isso deu para o revestimento? Você tem toda a área revestida. Lembra aquela lâmina com os carbonetos distribuídos? Né? Um ruim e um bom? No nano, você tem tudo revestido, praticamente. Praticamente toda a área revestida. A estrutura que se forma, a matriz que se forma na soldagem... Tem uns 5 minutos, mais ou menos. Só? Porque é 6 e 5. Puta, preciso correr, então. É 6 e 5. Então, eu quero que você engate e avisar o primeiro 5, vai lá espregar. Tá. Pode dar uns 10 minutos, Emílio? Eu comecei 6 aqui. Deixa eu correr, pessoal. O tema é tão nobre, né? Mas o tempo não. Então, pessoal, o que acontece com o nano? Eu vou correr aqui só para vocês verem. A estrutura que se forma ali, a estrutura normal de revestimento é uma estrutura cristalina, né? Que a gente vê em laboratórios cristais. No nano, não. No nano, o que ele forma? Uma estrutura amorfa. Não tem cristais, não tem contorno de grão. É uma estrutura sem forma. Isso, por que ajuda? Porque o grão é um ponto de ataque, de desgaste. Ele vai começar a trincar pelo grão, pelo contorno do grão, nos materiais normais. No nano não tem grão, não tem contorno de grão, então não tem onde trincar, ele é mais resistente. Ele é um amor, é um emaranhado. E nesse emaranhado você tem distribuídos nanocarbonetos. Ele é chamado de glass steel, o vidro, aço vidro, como se fosse um monogrão, é como se fosse um grão só. Então isso, pessoal, na solda, dá uma resistência absurdamente maior do que as ligas convencionais. Né? Aqui é uma foto do nano, né? Perto de uma estrutura cristalina. Eu vou dar uma corrida aqui, pessoal, senão a gente não vai conseguir acabar. Qual a vantagem, pessoal? Você tem um material. O que conseguiu com isso? Você conseguiu um material com uma dureza de 70 Rockosei de dureza, que é muito maior do que os arames convencionais. Ele suporta, deixa eu ver se está aqui, ó. Aqui um comparativo, ó. Aço martensítico, aqui a dureza, a resistência ao desgaste. Aço ferramenta, os carbonetos comuns de solda e os nanos, eles estão aqui em cima. Então, é o que tem de mais resistente ao desgaste. E imagine que ele, além de ele desgastar menos, né, ele durar mais, ele ainda suporta temperatura. Aqui eu falei do cobalto para vocês. O cobalto é o que tem de melhor para temperatura. As ligas nano estão acima do cobalto. Imagine você uma liga com 70 Rockosei de dureza, que suporta mais temperatura do que o cobalto,
Ele é mais resistente ainda do que o cobalto, mas é uma liga ferrosa, não tem cobalto, é só liga ferrosa. Mas suporta mais do que o cobalto. Diluição baixíssima. Olha a diluição, a zona afetada pelo calor muito baixa, que você solda, ele tem baixíssima diluição. Então, qual é o grande detalhe? Aqui você tem o aço carbono, aqui você tem o elemento duro. Aqui já tem 68 ROCUC. Nas ligas convencionais, você dá o primeiro passe, a dureza cai, né? O eletrodo tem 60 ROCUC, mas você soldou o primeiro passe, vai para 40. Aí você tem, por causa da diluição, misturou. Você tem que dar o segundo passe, para ter os 60. Aqui não, no primeiro passe você já tem 68. No primeiro passe. E aí até o fim. Então, qual a vantagem disso também, pessoal? Você pode pôr menos material. Com um passe só você já resolve o seu problema. Vai durar mais do que 2, 3 passes do convencional. Entendeu? Então, pessoal, é uma tecnologia absurdamente avançada. Imagina você, um material tão duro suporta impacto também, que é incoerente, né? O material duro não suporta impacto. Aqui suporta impacto. O cara com a britadeira não fez nada na peça. Então 70 ROCUC, suporta a temperatura, é bom para corrosão, porque a liga é muito nobre, e ainda suporta impacto. Então, é o que tem de mais tecnológico em ligas, pessoal. Essa área de nanotecnologia. Vocês, cada vez mais, vocês vão ver daqui para frente. Ok? Pessoal, para completar, eu vou correr um pouco, porque o tempo já acabou. A gente vai falar o quê? De processo, né? Como que eu posso revestir uma peça? Com que processos? Qualquer um, né? Essas ligas todas que eu comentei, inclusive nano, a gente tem em oxacetileno, tem em eletrodo, em arame, né? Todos os processos de soldagem, você tem essas ligas, todos esses tipos de liga. Ou seja, a gente vai escolher o processo de acordo com a nossa situação, né? Qual é o melhor processo que tem de solda? Não tem melhor, depende da situação, né? Se você precisa de produtividade, você vai para um arame tubular, uma MIG. Ah, se eu quero fora de posição, vai para o eletrodo. Ou TIG, se é tubulação. Então, o melhor processo não existe. O melhor processo é de acordo com a sua situação, né? E existem os processos alternativos, que são, além da solda, a metalização. Na metalização, existem vários tipos de metalização, né? Uma delas é por chama, um maçarico oxacetilênico, e você coloca um pó metálico. Esse pó é projetado na peça e faz o revestimento da peça. Depois você funde o que você aplicou e ele faz o revestimento. Existem maçariquinhos para fazer isso, existem pistolas, né? Spray infuse, né? Spray infuse, né? O nome já diz. Arc spray. Arc spray é como se fosse uma máquina MIG com 2 arames. Os arames se encontram na ponta e fecham o arco. Derrete o arame e o ar comprimido projeta essa liga derretida na peça. E aí você faz o revestimento. Você pode aplicar qualquer material. Aço, bronze, alumínio, inox, qualquer coisa com arc spray. Aqui é um exemplo, aquele edifício de Dubai, Burj, né? Aquele hotel, foi inteirinho revestido com alumínio. Por quê? Porque é corrosão, está do lado do mar. Ele foi inteirinho revestido. Cilindros de papel, revestido com liga de inox, paredes de caldeira. Qual que é a vantagem aqui, ó? Botijão de gás, bronze aqui. Qual a vantagem do arc spray? A produtividade é muito grande, né? A vazão é muito grande de material. Onde no arame tubular você chega a 8 kg por hora, no arc spray você chega a 30 kg por hora, em alguma situação. Então se deposita muito mais rápido. E é como se fosse uma pintura, né? Então é fácil, é rápido de fazer. É uma liga bem interessante para você aplicar. Outra metalização é por HVOF. Aqui é uma câmara de combustão com querosene de aviação. A partícula, o pó é injetado na saída e aqui tem uma explosão com uma vela de ignição como se fosse um carro. Isso acelera a partícula nesse canhão de saída e a partícula é projetada na sua peça em velocidade supersônica. Qual a vantagem? A aderência é excelente, fantástica, né? E eu consigo projetar, porque é mais usado o HVOF, ligas com 90% de tungstênio. É quase vídia pura você está aplicando ali. Porque o impacto é tão forte que ele adere no seu metal. E a resistência ao desgaste é extrema, né? Além da resistência ao desgaste, o grau de polimento. Olha o nível de polimento que a peça pode chegar. Excelente, né? Aqui, por exemplo, esses pistões da Caterpillar. Aqui um comparativo. Aqui cromo duro com 682 horas. HVOF com 3.200 horas intacto. Ali você tem uma liga com cromo, com tungstênio, mas a resistência é absurda, né?
Na área aeroespacial também, trem de pouso, você pode usar esse processo. Muito confiável. Né? O plasma que a gente usa para corte também é usado para pó, para fazer revestimentos, aqui em peças, né? E a última tecnologia também, o laser cladding, né? É muito usado o laser com pó ou com arame para você fazer recuperação de peças com baixíssima diluição. Aqui o calor todo é para o pó. O calor não vai para a peça, é para o pó. Então você reveste a peça sem danificar o material, sem fragilizar e com uma excelente qualidade. Né? Então esses são os processos mais modernos, pessoal. Aí eu tenho situações com polímeros, onde a gente falou do ferro fundido branco, lembra que não dá para soldar? Você pode pôr um polímero. Né? Uma carcaça de bomba, você pode revestir com polímero. Uma carcaça de bomba, é o caso. Uma carcaça sucateada revestida com polímero dura 4 vezes mais que a nova. E o polímero, você usa 1 quilo, 2, e você recupera, a sua carcaça vai durar 4 vezes mais. É uma situação. Né? E placas de desgaste, né? São placas soldadas. A gente forma as peças a partir de uma placa soldada. Pode fazer um tubo, uma peça, uma peneira, e assim vai. Né? E é isso, pessoal. Tô acabando, Emilhão. E aí... Tá, já tô acabando. Em relação às técnicas, aqui a gente tem que fazer, de acordo com a sua peça, a gente tem que pensar muito, o revestimento, a gente pensa muito na diluição. Contrário da solda, que você quer derreter, você quer fundir, você quer penetração, o revestimento é o contrário. Você não quer derreter, você quer derreter o mínimo possível, porque você vai manter a dureza da sua liga. Se você derreter muito, a dureza cai. Então, todo tipo de revestimento foca em baixa diluição. Você tem que baixa diluição. Né? Essa é a ideia. E para fechar aqui, pessoal, algumas técnicas, às vezes você pode fazer filetes, pode fazer um xadrez. Né? No caso do xadrez, por que você vê muito xadrez em caçambas? Porque a terra vai grudar no meio do xadrez e vai proteger a peça contra o desgaste. A própria terra vai grudar e vai proteger. É uma técnica de revestimento. Né? Pontos, né, em camisa de moenda, revestimento por pontos. Né? E a placagem, né, que é o revestimento total. São algumas técnicas. Né? E alguns exemplos aqui que a gente pode ver. Deixa eu dar uma pulada aqui para... Só uns dois aqui. Ó. Aqui é um exemplo. Vou pegar um exemplo mais legal aqui para vocês. Por exemplo, só para ter uma ideia de custo, né? Essa peça, rolo de lingotamento. Uma peça nova custava 3.800. A recuperação custou 1.100. Só que eram usadas 120 peças por ano. Isso, a vida útil dobrou de 60 para 120 dias e deu uma economia anual de R$390 mil numa aplicação. Então, olha o quanto traz de benefício o desgaste, né? E pegar um último aqui. Peraí. Aqui esses dente rotor quebrador de sinter da siderurgia, mesma coisa, peça nova 180 mil, a recuperação custou 48 mil. Vida útil de 120 para 360 dias. Economia de 656 mil reais de economia. Então quando eu falei lá no início, pessoal, do valor da sucata em ouro, é isso que eu quero dizer. Você ganha às vezes 1 milhão por mês num revestimento. Essa é a ideia. Pessoal, desculpa a correria, mas o tempo está muito curto. Silvio. Obrigado, pessoal. Aqui também os contatos, ó, quem quiser, e-mail, WhatsApp, né? E eu vou chamar o meu amigo Silvio, que vai falar agora um pouco mais de metalização. Foi bom que eu comentei aqui. Agora o Silvio vai dar uma ênfase mais forte em metalização, que é um processo bem interessante e cada vez mais usado.